Dependência química e astrologia. Vamos falar um pouquinho desse assunto hoje. Antes de entrar nesse assunto, fica o convite para você curtir o Twitter, Facebook, que lá eu faço enquete, eu pergunto que tipo de vídeos queira ver e tudo mais. Vamos lá. Vamos deixar claro o seguinte: dependência química, que eu me refiro aqui nesse vídeo, que eu vou trazer alguns posicionamentos. Tem livros, gente, sobre esse assunto. Eu tenho alguns livros sobre esse assunto. Você também, se você quiser mergulhar, você pode ler também. Dependência química que eu me refiro aqui são drogas lícitas e drogas ilícitas, tá? E eu também entro aqui nesse rol. Química é o que? Remédio, o álcool, nicotina e as outras substâncias também. Então isso é o que eu quero trazer aqui nesse vídeo. Vamos deixar claro, muita calma, porque de repente você tem duas possibilidades de tendências no seu mapa, mas você pode ou não manifestar aquilo. Tem outras coisas que a gente tem que mergulhar. A gente tem que mergulhar no seu Dasha, Firdari, a gente tem que analisar várias coisas. Eu vou trazer aqui os aspectos principais que podem causar isso na pessoa. Primeiro, a gente precisa falar de alguns planetas, né? Então a gente fala de quem? Netuno. Netuno é o principal planeta responsável por essa coisa do fugir da realidade, por essa coisa de eu quero sair fora, eu quero relaxar, eu quero enxergar o mundo invisível, né? Então o Netuno, ele está constantemente associado nos mapas que envolve a questão da dependência química, né? Então, de repente, o Sol, né? O Sol representa o quê? A sua essência, a sua identidade, seu poder, a sua autoestima. Então, vamos supor que a sua autoestima esteja vinculado a quem? Netuno. Então, isso é um assunto que a gente precisa analisar. A gente precisa falar de Plutão. Eu escrevi um texto no Facebook que eu falei de Plutão. Plutão é responsável por várias coisas. Vou citar algumas palavras. Plutão representa o quê? Obsessão. Plutão representa vícios, porque ali você tem uma tara. Eu acho que a melhor palavra para definir Plutão de fácil acesso seria que ele é um planeta meio tarado, né? Tanto no sentido sexual quanto no sentido geral, amplo dessa palavra. Então, o Plutão, ele é obcecado, ele é manipulativo, ele quer ter poder, ele é obcecado. Então, às vezes, você mergulha profundamente. Se você tem um planeta pessoal com Plutão, você tem que estar atento, você tem que desenvolver o quê? Consciência, porque o Plutão, ele vai também na escuridão. Então, o Plutão em associação com algum planeta seu, de repente o Sol. Um exemplo de Plutão seria, é bem comum observar quando a pessoa tem Plutão em conjunção com o ascendente, mas uma conjunção fechada mesmo. Eu estou falando uma conjunção exata, né? Então o ascendente está a 15 graus, sei lá, de um signo. E aí o Plutão também está a 15 graus, então uma conjunção exata. Uma conjunção exata de Plutão no ascendente provoca várias coisas. E é bem comum observar que a pessoa tem uma tendência à autodestruição. Isso aqui é um termo amplo, porque a autodestruição pode envolver dependência química, pode, mas pode envolver outras questões, abusos de diversas naturezas, abusos sexuais, pessoas que têm problemas, neurose e tal. Então, assim, o Plutão, como eu citei, ele é um planeta aí, um pouquinho pesado, então apenas um exemplo. A Lua, Vênus, a gente precisa falar de Vênus na seguinte postura. Vênus representa o quê? Prazer. Prazer é um termo amplo, pode ser na sua vida sexual, pode, mas pode ser também conforto, pode ser em relação àquilo que te dá prazer. Açúcar é representado, por exemplo, por Vênus, né, que representa coisa sweet, né, coisa doce. Então, Vênus, vamos supor, em associação ao aspecto difícil com Plutão e aí outros indícios no mapa, poderia representar também uma tendência a isso. Então, Vênus também é responsável em associação e Plutão também. Então, Plutão, ele também está entrando nesse rol de planetas para a gente falar de dependência química. A Lua representa o que, gente? A Lua representa a sua emoção, aquele seu piloto automático. Eu botei um gift lá no Facebook que era uma brincadeira que falava assim: a Lua é você bêbado sozinho. Então, a Lua representa as suas emoções. A Lua é tipo o seu home, né? A sua casa. O que eu quero me sentir aqui na minha casa, confortável, tranquila. Isso é a Lua. Né, muito automático para você. Então, a Lua em aspecto desafiador com Netuno, como eu já citei, com Plutão e com Marte. Marte é um planeta agressivo. Algumas pessoas, algumas fontes de astrologia associaram Marte ao álcool, por exemplo, né?
Então Marte ele também pode estar no aspecto difícil no mapa também. Já falei de Vênus e a gente precisa falar do Rahu ou nó do norte. O Rahu e o nó do norte são pontos apenas que eles formam eclipse, né? Então eles em associação com de repente o Sol, Vênus, a pessoa se torna o quê? Obcecada. Os nodos eles trazem para a pessoa obsessão. Então é muito comum, eu já falei aqui na conjunção de alguns nodos, né? Vênus e o Rahu, a pessoa é obcecada por relacionamento, mas ela pode ser obcecada por açúcar, ela pode ser obcecada por remédio, de repente está na casa 12, casa 6. Então os nodos também podem representar essa tendência para a pessoa. Aspectos com Urano. Por que Urano? Urano é um planeta que ele tem a ver, ele representa, por exemplo, astrologia, eletricidade, tecnologia, né, high-tech, né, essa coisa toda. Urano, só que o Urano ele quebra. Então vamos supor um Urano na casa 2. A casa 2 é uma casa que é tudo que você come, né? Representa isso, a sua garganta, essa coisa toda. Então, de repente, Urano na casa 2, os seus valores, que a casa 2 também fala de valores, mas não é apenas valores materiais, valores em modo geral, por isso que tem a ver também com a sua família. Então, Urano na casa 2, de repente, aí com outros planetas, a pessoa ela tem valores diferentes, né? Então, ela pode caminhar para um sentido oposto da sociedade e tudo mais. Então, Urano também pode estar associado a essa coisa da dependência química também. A gente precisa falar de algumas casas, né? Vamos citar as principais casas que você pode ter planetas ali nessa situação, desafiadores e tudo mais, ou então regente. O que é o regente, hein, gente? Vamos supor que você tenha Áries na casa 6. Quem rege Áries é Marte. Então a gente teria que olhar para Marte. Se você tem na casa 12 Peixes, quem rege Peixes é Júpiter. Então você tem que olhar para Júpiter. Então, quais são as casas que apresentam essas tendências e que a gente deve estar um pouquinho estar atento, né? A casa 12, por que a casa 12? Porque a casa 12 é aquela casa de let go, né? Uma casa assim de desligamento, é uma casa que tem a ver com relaxamento, meditação, espiritualidade, sair desse mundo, basicamente é isso. Então a casa 12, ela está envolvida demais nesses casos. A casa 6, a gente tem um eixo, né? Casa 6, casa 12. Então, a casa 6 e a casa 12, elas produzem esse eixo. A casa 6 fala o quê? Da sua saúde, do seu ambiente, a sua rotina, o seu cotidiano, representa o seu corpo também. Então, a casa 6 também está envolvida. Então, se você analisar mapas de famosos, pessoas públicas que têm envolvimento com drogas, pessoas públicas que têm envolvimento de vícios diversos, eles têm esse eixo aí, da casa 6 e a casa 12. A casa 2, por que a casa 2? A casa 2 eu já citei, a casa 2 tem a ver com o que você coloca para dentro. Então, comida tem a ver com vícios também, né? Às vezes você abusa de alguma coisa, porque ali você sente o quê? Prazer. Então, a casa 2 também está envolvida. E a casa 9, por que a casa 9? A casa 9 é uma casa assim, que é uma casa positiva, né? No amplo geral, é uma casa que fala assim de sorte, dharma, tudo mais. Mas algumas pessoas com a casa 9, ela desconhece o equilíbrio. Então se torna uma casa o quê? Muito forte. É uma casa que é isso, é A ou B, é um certo fanatismo, né? Mais ou menos nesse sentido. Então a casa 9, ela também está envolvida nessa questão. Aqui eu estou dando um cenário amplo, né? Um cenário geral sobre esses assuntos. Então isso também é importante analisar. Uma outra coisa também que eu acho relevante para citar é o seguinte: a gente não pode falar de signos e dependência química, porque isso daí seria uma astrologia pop, né? Então aqui a gente mergulha profundo na astrologia. Os nodos também, voltando à questão dos nodos, né? Nó do norte em peixes. O nó do norte em peixes é um nodo desafiador. Por que ele é desafiador, hein? Porque a sua missão de vida está envolvida com o quê? Com relaxamento. E é bem comum algumas pessoas associarem o relaxamento com esse tipo de situação, fugir um pouco da realidade, escapismo e tudo mais. Agora, é claro que não estou falando aqui só porque você tem o nó do norte em peixes, que necessariamente você pode se tornar um dependente químico. Não é isso que eu estou falando. Estou falando para você que o nó do norte em peixes é uma posição desafiadora, porque envolve essa energia do peixes, que traz justamente isso. Então, aqui está alguns pontos sobre esse assunto. É claro que você pode investigar, se aprofundar muito mais. Eu quis trazer aqui superficialmente para não ficar também muito pesado esse vídeo,
Tá aí um pouco desse assunto. Se você gostou, se inscreve no canal.